Da Europa, vamos direto para os Estados Unidos. O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar já registrado desde o início da série histórica. O Eliseu traz para a gente essas informações, Eliseu. Exatamente, Paula. Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, neste momento, 8 horas da manhã, com 11 minutos na costa leste do país. Temperatura no sul da Flórida, neste momento, na casa dos 25 graus Celsius. Vai ser uma sexta-feira de muita chuva por aqui. Estamos acompanhando essa triste situação dos brasileiros imigrantes indocumentados aqui no país, porque o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos de volta ao nosso país tem subido mês a mês. Pelo menos isso é o que mostram os números oficiais do ICE, que é o equivalente à Polícia de Imigração aqui dos Estados Unidos, o equivalente à Polícia Federal aí do Brasil, e também o DHS, que é o Departamento de Segurança Interna do país. Só para a gente ter uma noção, o número de brasileiros deportados apenas em 2025 alcançou o maior patamar do início da série histórica, desde 2020. Até o início desse ano, mais de 2.000 pessoas haviam sido devolvidas ao Brasil em voos fretados, a maioria pousando no estado de Minas Gerais. O último avião chegou em Confins neste final de semana, levando consigo 110 deportados. Segundo os analistas políticos, isso marca e expõe o endurecimento da política migratória americana sob domínio de Donald Trump, né, que retomou aí as operações de fiscalização intensiva e também de cooperação direta entre as polícias locais e as autoridades brasileiras. Eu fui atrás de alguns números, alguns dados, para a gente situar, porque quando a gente fala atingiu o maior patamar desde o início da série histórica, lá atrás, em 2020, só para a gente ter uma noção, apenas em 2024 foram deportados quase 2.000 brasileiros em voos fretados pelo ICE, aqueles que foram presos e deportados à força. Mas desde que Donald Trump assumiu o governo em janeiro desse ano, existe um aplicativo onde qualquer imigrante indocumentado, de qualquer nacionalidade, pode dar baixa da sua saída do país. Pode dizer, olha, eu estou me autodeportando, eu estou me retirando do país, e ainda ganha, além das passagens para voltar para o seu país de origem, um valor equivalente aí a cerca de $1.000, algo em torno de R$5.400 na cotação do dólar de hoje. Entre 2021 e 2024, ao todo, foram deportados pouco mais de 8.000 brasileiros de volta para o nosso país, segundo o relatório oficial do ICE. Mas com essa história do aplicativo da autodeportação, estima-se que esse número possa pelo menos ser o dobro dos deportados formalmente e obrigatoriamente pelas autoridades americanas. Até novembro do ano passado, ainda a título de curiosidade, para a gente poder equiparar bem os números, havia cerca de 38.677 brasileiros com ordem final de deportação, ou seja, aguardando saída daqui dos Estados Unidos, mas presos, né? Ou seja, sendo levados para o nosso país de maneira obrigatória em voo fretado, como o desse último final de semana que levou 110 pessoas para Minas Gerais. E as consequências são imediatas, viu? Porque famílias inteiras seguem sendo separadas, brasileiros sem documentos vivendo sob risco constante de prisão aqui no país e de deportação para o país, que obviamente começa a lidar agora com a questão do retorno, da volta em massa de brasileiros que estavam vivendo aqui. Especialistas em jurisdição, em imigração aqui nos Estados Unidos apontam que essa estratégia de Washington visa mostrar força política, especialmente em um ano de tensão migratória e um ano em que o Brasil se torna involuntariamente aí o destino de um chamado fluxo de volta, a qual, obviamente, não estava preparado para receber. Fora isso, ainda existe um fenômeno diplomático e também humanitário que coloca essa questão ainda mais sob os holofotes e no centro, no cerne dessa questão. Então, a informação dessa sexta-feira não chega a ser uma novidade, os advogados de imigração já falam bastante sobre, mas é isso. Mais brasileiros têm sido deportados dos Estados Unidos de volta ao Brasil
todos os dias, todos os meses, e a gente vai seguir daqui acompanhando o drama dessas famílias e contando ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio. A gente aguarda sempre mais informações. Eliseu Caetano trazendo essas informações sobre essa crescente no número de brasileiros deportados que nesse ano de 2025 bate recorde. Até mais para você, Eliseu.